Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. O podcast feito para você que quer desenvolver cada vez mais assim a sua mentalidade, entender sobre física quântica, como o campo quântico pode resolver a sua vida, ajudar você a co-criar a sua própria realidade usando neurociência e usando a alquimia da mente. A nossa metodologia que foi criada através de vários experimentos, vários estudos, até hoje a gente tem estudado muito para sempre alinhar coração, cérebro, para que você consiga fazer esse alinhamento junto de você, tá bom? Se você quer conhecer mais informações sobre a gente, acesse agora www.diegomangabeira.com.br. Lá você vai achar e-books para você baixar, vídeos, áudios e também cursos e treinamentos avançados para você desenvolver tudo aquilo que você precisa desenvolver na sua vida neste exato momento. Então, pessoal, nesse podcast eu quero falar com você sobre 5 sinais de que você está começando a viver na quinta dimensão. Olha que legal, é um assunto bem interessante. O pessoal sempre me pergunta muito sobre isso, sobre terceira dimensão, quinta dimensão, né? E aí, no caso, eu sempre comento muito sobre isso de uma perspectiva prática, né? Então a gente une teoria aqui na Alquimia da Mente com a prática, tá legal? Então o primeiro aspecto aí, o primeiro sinal de que você está começando a viver na quinta dimensão é o quê? Você pode dizer que algo mudou, mas não consegue identificar. Meio aquela síndrome, caramba, eu me sinto a ovelha negra da família, né? Tem muitas pessoas que descrevem esse tipo de pensamento, porque você começa a entender as coisas de uma perspectiva simples, e às vezes até muito simples, como se fosse uma criança novamente. Mas aí você não sabe aonde que isso vai interferir na sua vida, né? E a gente fala isso numa perspectiva de compreensão, né? E aí, não desmerecendo, né? Tem pessoas que falam assim, que a terceira dimensão é o péssimo, é provas e expiações, é o negócio do pecado, né? Então, terceira dimensão é terceira dimensão. Todos nós, você que está assistindo, você que está nos ouvindo, independente de onde estiver, no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, independente de onde você esteja escutando essa informação, você está em outras realidades paralelas agora, neste exato momento. Não só como o seu nome, por exemplo, eu não sou Diego Mangabeira, né? Eu estou com outras personalidades, posso ser mulher, por exemplo, né? Eu posso ser uma criança, um idoso. Como também nós estamos em outras dimensões ao mesmo tempo. Não existe tempo, pessoal. O tempo é uma variável que nós tentamos compreender. Afinal, a física quântica trouxe vários conhecimentos novos a partir do conhecimento no final do século XIX, começo do século XX, através dos vetoriais, da matemática, da mecânica quântica. A gente sabe hoje, inclusive, tem muitos experimentos hoje saindo da física quântica que a gente percebe, caramba, existe algo além daquilo que a gente compreende. Então, se existe algo além, você sente que algo mudou, mas às vezes não consegue descrever. Mas quando a gente fala do conceito até de entrelaçamento quântico, você percebe o quê? Tá tudo entrelaçado, ou seja, você se sente aqui nessa dimensão, mas talvez você se sinta em outra dimensão também. E esse que tá o jogo. Não é que você tá lá, indo pra lá, pra quinta dimensão. Você já tá lá. Mas você quer trazer também essas mesmas informações, porque isso acontece de uma forma rápida. Não existe tempo, pessoal, não existe a velocidade do jeito que a gente entende, né? A velocidade é o quê? Ela é atemporal, tanto que na física quântica a gente fala da não localidade. O que é o princípio da não localidade? Na verdade, não existe local perfeito para acontecer. Então, se você está esperando aquela coisa, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver oportunidade, você não está vivenciando a física quântica, porque o universo ele não trabalha assim. Ele trabalha o quê? Você tem sempre tempo, você tem sempre dinheiro, você tem sempre infinitas possibilidades para fazer o que você tem que fazer. Você acredita nisso ou não? Aí você tem um alinhamento. Tendo alinhamento, que você vai pela lei da associação, lei da repetição, e você cocria a sua realidade, tá bom? Segundo sinal que você está começando a viver na quinta dimensão você sente que não tem mais escolha. Ou seja, é como se fosse um senso de urgência. Na psicologia a gente colocaria nessa perspectiva. O senso de urgência também é conhecido através do Dr. Mihail Csikszentmihalyi. Nossa, eu nem sei falar o nome dele porque é bem confuso, mas ele criou, né, editou, até vou colocar aqui pra gente falar, eu tô na frente do computador, o estado de fluxo, né? E basicamente ele criou esse conceito, né, da psicologia aqui. Mihaly Csikszentmihalyi. É bem confuso porque ele é húngaro, né? Ele é um doutor, é um psicólogo, no caso. E mora nos Estados Unidos, mas ele é húngaro, né? E aí, no caso, ele cunhou esse estado de fluxo, né? Através de vários livros e também vários estudos em relação à parte da neurociência e da psicologia, lógico. E aí, o que acontece? Quando você está nesse fluxo, quando você sente que você mudou, né? Você o quê? Cada vez mais sente que não tem mais escolha. O foco, né? Do neocórtex aqui, que seria a nossa evolução cerebral,
né, que seria o frontal baseado aqui no parietal, né, do temporal, principalmente o parietal, você começa o quê? A cada vez mais focar a sua energia, focar os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentimentos. Até a gente fala muito da ciência do coração, né? Afinal, o nosso coração ele emite mais ondas eletromagnéticas do que o nosso próprio cérebro, através dos estudos realizados por Armour, estudos realizados pelo Instituto HeartMath, o qual eu faço parte nos Estados Unidos. Então, cada vez mais que você se une a essa fonte, você entende, caramba, alguma coisa dentro de mim, eu não sei explicar o que, tá me dizendo que eu não tenho mais escolha. Eu preciso aceitar esse caminho e ir até o fim. Isso modifica seu emprego, modifica sua carreira profissional, modifica seu conceito de dinheiro, modifica o seu conceito em relação a relacionamentos, modifica a sua própria evolução, que você entende como evolução espiritual. Isso tudo muda através da mudança interior, né? Terceiro sinal que você está começando a viver na quinta dimensão é: as razões pelas quais as coisas acontecem são de natureza mais espiritual, energética e quântica, né? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque não é aquela coisa do místico que impregna muitas pessoas, né? Porque as pessoas elas ficam só nas polaridades. Eu sempre falo isso até para você entender, porque o princípio da polaridade é uma lei hermética, né? Lá do Egito, mas vem antes do Egito, porque o Egito não chamava Egito naquela época, chamava Kemet. E antes de Kemet tivemos Atlântida, né? Na escala de evolução do que a gente conhece como Gaia, Terra, o planeta Terra. E aí, no caso, sempre foi narrado de uma perspectiva de conexão, mas espiritual não tem a ver com espírito, no sentido que a gente às vezes coloca como espiritismo, fantasma, às vezes orixá, ou mesmo alguém que vai baixar aqui e vai aparecer na sua frente. A espiritualidade tem a ver com o que você sente, e principalmente a sua própria respiração. A raiz latina de espiritualidade vem de espíritos, que vem de inspirare, que tem a ver com respiração. Mas quando a gente vai para o sânscrito, 7000 a.C., a gente sabe que veio de Atman, né, que seria o que? O conceito de sopro de vida. Então, espiritualidade tem a ver com a sua própria conexão com o seu coração, porque é o sopro de vida, entendeu? Não é aquela coisa apenas mística, eu vou me conectar com registros acásticos, eu vou ter aquele fundamento, e na verdade eu sou meio que esquizofrênico, as pessoas não entendem. Não é isso, isso não é espiritualidade. Você está indo só para uma parte que é basicamente essa parte só espiritualista. Você não se envolve com a terceira dimensão, isso está errado. Como também só ser materialista está errado. Então você manter, né, o que a gente chama do pêndulo, a lei do ritmo na lei hermética, exige de você o quê? Que você apreenda isso, você puxe isso para você, essa responsabilidade, para entender que a espiritualidade já faz parte da sua vida. Mas você só ficar de um lado, ficar de outro, vai corroborar principalmente o seu fracasso, ou mesmo para se tornar uma pessoa esquizofrênica. Ninguém vai conseguir te entender. E aí a sua mensagem, que era tão bonita, tão perfeita, tão linda, divina, quântica, se torna o quê? Uma missão cada vez meio... Nossa, mas o que você está falando? Né? Desconexa. A espiritualidade está na política, está na economia, está na sociedade, está na sua família, está dentro de você. Então, você tem que colocar isso para trabalhar, tá bom? Quarto sinal de que você está começando a viver na quinta dimensão é o quê? As pessoas parecem ser muito melhores, agradáveis e perceptíveis onde quer que você vá. Ou seja, mudando sua frequência vibracional em termos de estado de consciência, a gente pega bastante aquela análise feita pelo Dr. Hawkins, né? Richard Hawkins, a gente fala, por exemplo, sobre... deixa eu até colocar aqui. Escala de Hawkins, né? Então a gente fala bastante sobre o conceito de que a gente entende sobre evolução. Então, principalmente, como você, David Hawkins, né? Você começa o quê? A evoluir a sua escala vibracional. Ao invés de ficar em escalas vibracionais aqui, onde o comprimento de onda é maior, então tristeza, dor, medo, insegurança, dúvida, vitimismo, depressão, né? E aí, às vezes, até, por exemplo, colocar culpa no outro, né? Culpa, ressentimento, você começa a subir essa frequência vibracional. E subindo essa frequência vibracional, você começa a entender que você é co-criadora, co-criador das suas frequências vibracionais. E com certeza essa felicidade, alegria, amor, prosperidade, consciência e cada vez conexão com o divino, com o campo quântico, faz com que você entenda, caramba, a solução está em mim. E aí, mudando só a sua frequência, você vai ver que as suas amizades vão mudar, as pessoas que você conversa nas redes sociais vai mudar. Então você vai ficar mais seletivo, mais crítico, principalmente aos tipos de informações que você recebe. Na mídia tradicional, através das redes sociais, através da família, através das amigas, amigos, colegas de trabalho. Meio que você vai querer evitar muitas coisas que, na verdade, caramba, só isso? Será que só existe só isso? Só existe tragédia no mundo? Será que não existe coisa boa? E aí, no caso, você começa a aumentar a sua percepção. E aumentar a percepção é o quê? Se tornar mais sensorial. Se tornando mais sensorial, você vai utilizar partes do cérebro que têm muito a ver com isso,
né? Como o sistema periférico, por exemplo, né? E aí, no caso, o que acontece com você? Você se torna outra pessoa, você quebra o hábito de ser quem você acha que é e transforma isso. Você cocria a sua própria realidade. E a nova realidade é o quê? Que a gente chama de colapso de onda. Você tira do inconsciente e modifica isso através do consciente. O quinto sinal de que você está começando a viver na quinta dimensão é: a vida, ela tem sido implacável com o seu processo de cura quântica. Ou seja, através da sua decisão que começou lá atrás, ou mesmo está começando agora a ouvir, a assistir, a você estar aqui presente nesse podcast da Alquimia da Mente, você começa o quê? A se curar. E a cura quântica também não é mística, tá, pessoal? A cura quântica tem a ver com a compreensão que você tem da consciência quântica. E a consciência quântica não é Deus, não é uma religião. É muito importante isso, porque tem muita gente que às vezes confunde que física quântica é aquela coisa, é meio espiritual, né? Física quântica vem da mecânica quântica, é matemática, é aritmético, é vetorial, é físico, né? Então, ou seja, são a base de cálculos que, na verdade, a gente sabe hoje, matematicamente falando, que o universo é matemático. Então, tudo é perfeito. Tudo, na verdade, o que possibilita novas possibilidades. Então, se existem infinitas possibilidades, eu consigo curar qualquer coisa na minha vida. É dinheiro, é saúde, é prosperidade, é a minha família, é o meu relacionamento. Qualquer situação, na verdade, você, como co-criador, co-criadora da sua realidade, tem capacidade. A cura quântica não é apenas de saúde, de câncer, de depressão, de tristeza, ansiedade ou mesmo pânico, né? Vai além disso. Vai na compreensão que você vai se curar de todas as mazelas, medos, crenças, miasmas, traumas que você está trazendo do seu passado e omitindo da sua própria responsabilidade no presente. Isso não tem preço. Não tem preço o que você vivenciar em plenitude a tua vida do jeito que você quer. E é isso que, na verdade, a gente passou aqui dentro desse podcast da Alquimia da Mente. Então, a gente comentou aqui os 5 sinais de que você está começando a viver na quinta dimensão. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer mais do nosso material, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter as nossas redes sociais também. Faça parte do nosso YouTube, o Telegram, o nosso podcast aqui, assine onde você estiver, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify. Inclusive, faça parte de um dos nossos treinamentos, se torne aluno aqui de um dos treinamentos nossos da Mangabeira Academy, e com certeza vai ser uma honra contar com a sua participação aqui como nosso aluno, nossa aluna, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para vocês. Até logo, até mais um podcast.